O que será que aconteceu de diferente entre essas duas coxinhas? A coxinha da esquerda está perfeita e a da direita não. Durante uma produção de salgados para o treinamento que a gente está gravando, eu resolvi gravar essa situação para ensinar para você. E aí, você sabe o que aconteceu para essa coxinha ficar desse jeito? E o que aconteceu de diferente foi a temperatura do óleo. Quando fritamos com óleo frio, muita gente sabe o que acontece. O salgado absorve a gordura. Já com óleo quente demais, temos o resultado da coxinha da direita. Na coxinha da esquerda, o óleo estava na temperatura certa, e na da direita, o óleo estava muito quente. A temperatura ideal fica ali entre 180 e no máximo 190 graus. E o da outra coxinha estava em 220 graus. E o resultado é esse. Ela frita muito rápido, quase queima por fora e o recheio fica frio, principalmente se estiver congelado. Essa coxinha grande a gente nem recomenda congelar. Somente os salgados pequenos e os demais salgados grandes de balcão. E aí você pode congelar tranquilamente. Hoje nessa aula aqui eu vou te passar algumas dicas técnicas que vão te ajudar muito a fritar. Mas eu não vou fritar salgados hoje não. Eu vou fritar em uma outra aula para mostrar exatamente para vocês como é que eu faço. E eu gosto de usar uma fritadeira elétrica. Mas a gente consegue fritar também numa panela tranquilamente. Nesse caso aqui, gente, não vale aquela técnica de jogar o palito de fósforo dentro do óleo e esperar ele acender para fritar, porque quando ele acender, a temperatura vai estar muito alta. Então, o ideal aqui para você ter controle é um termômetro. Você pode utilizar esse termômetro de espeto, que é bem barato e funciona muito bem. Porém, você não pode deixar ele encostar no fundo da panela, só no óleo mesmo. É preciso muita atenção, pois quando colocamos uma remessa de salgados, principalmente congelados, a temperatura do óleo cai muito. Precisamos estar atentos à próxima remessa para não fritar com óleo muito frio e encharcar o salgado. Então fica essa dica aqui para você, para ter qualidade na sua fritura. Claro que a fritura perfeita vai depender da massa do seu salgado, a sua receita, como você faz a sua massa, e a temperatura do óleo, como você vai manusear o salgado durante a fritura. Aliás, não precisa ficar mexendo o tempo todo. E o tempo de uso do óleo também é muito importante, e o óleo precisa estar limpo. Por exemplo, hoje a minha fritadeira só tem um compartimento, mas na doçura eu comprava de 2 compartimentos, e um dos lados só fritava quibe, porque suja o óleo. Então é bom você coar o óleo para limpar. Quando eu preciso fritar vários tipos de salgados e só tem um compartimento, eu escolho muito bem a ordem de fritura. Começo sempre com a massa que não solta nada ou quase nada, que é tipo a massa da coxinha, do risole, do enroladinho. Seguido pela bolinha de queijo, bolinho de bacalhau e por último eu deixo o quibe. E aí quando você tirar da fritura, deixa escorrer. Quando é com a fritadeira elétrica, eu tenho sempre 2 peneiras daquela própria da fritadeira. Então eu deixo essa primeira remessa escorrendo em uma peneira e já coloco outra remessa na outra para fritar. Depois que escorreu bastante, eu coloco no papel para secar. Eu uso papel padaria, mas pode ser também o papel toalha. E quando eu vou fritar em pouca quantidade, eu uso uma panela mesmo. Porque, claro, depende de cada fritadeira, mas a minha aqui, por exemplo, o mínimo que ela aceita são 5 litros de óleo. Então, se tem pouca quantidade numa encomenda, ou se eu estou fritando aqui para casa mesmo, eu utilizo uma panela de fundo grosso. E o ideal é que o óleo cubra o salgado. Então ficam essas dicas aqui para você não queimar, nem encharcar o seu salgado, não deixar o recheio frio e que você faça realmente o salgado perfeito. E aí, gostou das dicas? Então deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha com todo mundo que precisa aprender essa técnica. E a gente se vê na próxima.